Boa noite, irmãos. A nossa lição hoje é de número 3, que fala sobre comunicação e vida familiar. E para estudá-la, vamos abrir o livro de Juízes 13. Juízes 13. E vamos ler do versículo 1, nesse momento, ao versículo 14. Juízes 13, versículos 1 a versículo 14. E assim nos diz a palavra do Senhor. O nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era como semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo, noticiou ao seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede de videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Por enquanto vamos ler apenas esses versículos. Vou tirar a máscara que fica muito ruim, né? Falar muito tempo de máscara. Irmãos, o objetivo da lição é conhecer os princípios básicos da comunicação no seio familiar, especialmente, para que isso gere um amadurecimento em cada um de nós. Como hoje já foi orado aqui várias vezes, estamos aqui para aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para nós. E vemos aqui nesse texto, de início, o exemplo de uma família, como foi falado aqui na primeira lição, exemplo de uma família conforme o propósito de Deus, formada por um homem e por uma mulher. Esse homem e essa mulher lutavam muito naquela época, com muitas dificuldades. Como lemos aqui, eles estavam já há 40 anos sob o jugo dos filisteus. Mas chama logo a atenção aqui de início o fato de que aquela dificuldade que eles estavam passando não os impediu de sonhar com uma vida melhor,
com o nascimento de seu filho, porque muitas vezes as pessoas acham que as dificuldades momentâneas são empecilhos a sonhar com melhorias, e não, aquele casal nos mostra isso, mesmo naquele cenário negativo, eles sonhavam com uma família abençoada. Pois bem, no intuito de formar essa família, meu computador não está descendo, peraí. No intuito de formar essa família, Manoá e sua esposa, cujo nome não é mencionado pela Bíblia, têm um encontro tremendo com esse anjo do Senhor. E aqui abre um parêntese, né? Eu até conversava com o pastor sobre isso. Essa expressão anjo do Senhor, alguns autores atribuem à presença do próprio Deus, outros ao Cristo encarnado e outros ao anjo mesmo do Senhor, que a gente sabe que essa expressão na Bíblia, às vezes, elas têm vários significados, mas não convém aqui a gente entrar nesse detalhe. Mas o anjo do Senhor apareceu e começou esse diálogo aí com esse casal. Interessante aqui também da gente notar logo de início como Manoá e sua esposa eram entrosados entre eles e também com o Senhor. A relação familiar de marido e mulher, de marido e filhos, de mãe e filho, a nossa relação familiar, ela precisa ser permeada pelo relacionamento com Deus, especialmente o marido e a mulher. O livro de Eclesiastes, em Eclesiastes 14, versículo 12, ele fala que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E o nosso relacionamento, marido e mulher, ele precisa ser direcionado pelo relacionamento também com Deus. E esse casal aqui nos ensina isso. Algumas coisas que vemos nesse texto, entre tantas coisas, nós vemos aqui alguns atributos de Deus. E o primeiro é a onisciência. Deus, ele conhece tudo de cada um de nós. Eu sei que às vezes nós desejamos esconder algumas coisas do Senhor. Nós nos envergonhamos de nós mesmos e gostaríamos de esconder alguma coisa do Senhor. Mas isso não é possível. O Senhor tem pleno conhecimento sobre cada um de nós, sobre toda a criação de forma geral. E um exemplo de um texto que fala dessa onisciência do Senhor, que é um texto assim que eu amo muito, é o Salmo 139. Vamos abrir um pouquinho esse salmo. E ele fala, o salmista expressa todo esse atributo do Senhor nesse salmo, que começa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então, esse salmo expressa muito a grandeza e a onisciência do Senhor. Uma outra característica do Senhor, queridos, é a pessoalidade. Deus é uma pessoa, ele possui personalidade, e por isso ele deseja ter um relacionamento comigo e com você. A Bíblia fala que Deus andou com Enoque. A Bíblia fala também que Deus chamou Abraão de amigo. E ele deseja se relacionar intimamente comigo e com você. Uma outra característica, a Sueli até falou um pouquinho aqui enquanto ela lia o Salmo 121, da sua defesa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, como vemos lá no Salmo 46. E Manoá e sua esposa experimentaram muito disso, quando colocaram as suas aflições diante do Senhor. Viram no Deus dele o refúgio daquele casal. E também, queridos, do desejo do Senhor abençoar o teu povo e do amor incondicional por seu povo, como lemos lá em João 3,16. E quanto ao casal, queridos, como eu falei aqui no início, do entrosamento entre eles e Deus, e também com relação ao filho. A família, ela precisa desse relacionamento com o Senhor. Eu costumo dizer que o relacionamento sem o Senhor é uma misericórdia do Senhor. Da gente ver casais que conseguem persistir
sem a mão do Senhor sobre eles, né? Então, é também uma misericórdia de Deus com a sua graça geral concedida a todos nós, né? E um ponto aqui primeiro da lição, ela fala que a comunicação é uma alternativa para diversos momentos da nossa vida, especialmente no seio familiar. E é isso que os pais de Sansão nos ensinam, né? Um casal que passava por profunda angústia e dificuldade no seu cotidiano, mas que se coloca entre eles e também diante do Senhor. Nós já estudamos aqui algumas vezes que o fato de a mulher ser estéril era um grande peso, né, para a mulher e também para o seu marido. Aquilo tinha várias consequências. Então, a aflição da mulher de Manoá era muito grande, e com certeza a dele também. Mas mesmo naqueles momentos de dificuldade, eles não se separaram um do outro, se separaram no sentido de estar um para cada canto. Eles estavam juntos ali diante daquele problema e se comunicando, falando um com o outro, falando com o anjo do Senhor. E muitas vezes, querido, fica aqui uma crítica para cada um de nós, para mim especialmente, que às vezes nós passamos por momentos que nós deixamos de nos comunicar com o outro. Às vezes a gente está com um momento difícil e naquele momento a gente não deseja se comunicar. Não que você seja obrigado a de imediato ou naquela hora manter uma comunicação, especialmente uma comunicação verbal, mas em algum momento, quanto antes você precisa comunicar para o seu parceiro a sua dificuldade, né? Porque senão você vai acabar causando um outro problema. Às vezes a gente vê que o parceiro não está como a gente percebe que não está bem, mas ele também tem dificuldades em se abrir e aí acaba criando um outro problema, né? Nós sabemos que temos maneiras diferentes de reagir aos problemas, não só marido e mulher, mas filhos, amigos, mas ainda assim devemos nos comunicar no momento adequado. Também não fica aqui, né, registrado, às vezes naquela hora, mais uma vez falando, naquela hora você não quer falar, mas olha, agora eu não me sinto confortável para compartilhar, mas daqui a pouco a gente conversa. Então, a gente precisa ter esse entendimento também como casal. Um outro ponto, queridos, ele fala que a comunicação, ela requer um envolvimento de todos. Envolvimento. A comunicação, ela não é apenas ouvir, mas é envolver-se. E eles nos ensinam isso aqui. A esposa de Manoá, como lemos no texto, vamos ler novamente, versículo 6. Ela compartilha com o seu marido, que a compreendeu, conversou com ela sobre aquilo e envolveu-se e valorizou a experiência que ela compartilhou. Veja que ela fala aqui no versículo 6. Então, a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Olha o versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Manoá ouviu atentamente a sua esposa, compartilhou daquilo que ela lhe falava e também envolveu-se com ela. A esposa de Manoá também dirigiu-se ao marido logo em seguida que recebeu a visita do anjo. Isso também nos chama muita atenção, né, dela ter corrido ao seu marido e contado aquela experiência para ele. E depois ambos compareceram diante do Senhor e oraram e tiveram momentos ali de adoração e de comunhão, mais uma vez, juntos, né? A comunicação, queridos, ela deve ser um alvo a ser seguido todos os dias. E nos esforçar para isso, nos esforçar porque nós somos diferentes, né? Ainda que você tenha um irmão gêmeo, que você tenha nascido com poucas horas, poucos segundos ali de diferença, você é diferente do seu irmão. E assim no nosso lar também, cada um tem a sua personalidade. Nós somos diferentes, o marido é diferente da mulher, a mulher é diferente dos filhos, nós somos diferentes dos avós, dos primos, nós temos a nossa personalidade, nós somos seres únicos. E às vezes isso causa uma dificuldade, como o pastor falou aqui, salvo engano na lição passada, são pessoas
diferentes que foram criadas de maneiras diferentes e que se unem num lar, em prol de um objetivo, da criação dos filhos, né? Então, isso é muito difícil e por isso demanda esforço. Esforço e amor também, acima de todas as coisas, né? Também, queridos, aqui a gente aprende uma lição bem importante com a esposa de Manoá, que é saber com quem compartilhar. Vejam que ela se dirigiu ao seu marido, a Manoá, e muitas vezes, como casal, como filhos, nós passamos dificuldades porque compartilhamos coisas com quem não deveria ser compartilhado. E aí a gente acaba criando um outro problema, aquele que você foi compartilhar e depois com quem não deveria, e aí você tem um outro problema. Então, a mulher de Manoá também nos ensina essa lição de compartilhar com o seu companheiro aquela experiência dela. O terceiro ponto da lição, ela fala também que a comunicação deve acontecer em todos os níveis. Engloba não apenas os fatos narrados, mas também opiniões e sentimentos. Veja que primeiro a mulher de Manoá lhe conta, ele ouve com atenção, se envolve, dá as opiniões, quer saber o que eles podiam fazer ali acerca daquela mensagem do anjo do Senhor, e depois se coloca a Deus em oração. Como lemos no versículo 8, nós precisamos nos envolver, precisamos emitir nossos sentimentos, não apenas narrar fatos e ouvir os fatos narrados. Nós precisamos e nós aprendemos isso com Manoá e sua esposa, né? E eles diante do Senhor colocam tudo em oração, como lemos no versículo 8. Como é importante estarmos juntos como casal, em oração, colocando as nossas coisas diante do Senhor. Como casal, com os nossos filhos, nós precisamos desse momento, né? Então, a gente lembra aqui do Salmo 139 que a gente já leu, ainda que a palavra não me chegou à língua, tu já sabes todas, mas ainda assim, devemos nos colocar ao Senhor, diante do Senhor, em oração, especialmente como casal. Nós que temos essa missão sabemos o quanto é difícil, e só o Senhor à frente, né? E envolvendo o Senhor no nosso relacionamento. E após envolver-se, e não apenas ouvir, como nós falamos, eles abriram o seu coração diante do anjo do Senhor, também juntos ali diante do Senhor. A comunicação também, queridos, ela deve ocorrer num contexto de obediência e de honestidade. Foi assim também com Manoá. A maneira como a história foi narrada, nós vemos aqui um grande temor, obediência, fé, percepção quanto às maravilhas de Deus e gratidão. Vamos abrir o verso 19? Manoá se coloca diante do anjo do Senhor e fala assim, o que eu posso fazer? Né? Qual o holocausto? Um pouquinho antes. O que eu posso fazer em gratidão? E aí o anjo disse a ele o que deveria fazer e ele fala a palavra do Senhor no verso 19. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Então, Manoá e sua esposa, nesse contexto de gratidão, também estavam prontos a agradecer e, mais do que tudo, também receber os ensinamentos do próprio mensageiro acerca de como seria cuidado aquele menino. Vamos ler também o versículo 12, eu achei isso bem interessante, né, que diz assim, então, disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o serviço? Vejam aqui a fé de Manoá. Ele não falou, vem cá, mas se um dia acontecer isso, o que eu falo? Ele fala, quando se cumprirem as tuas palavras. A fé dele. Eu achei muito lindo esse versículo. E mais, queridos, ele se coloca e fala, vem cá, o que eu faço?
que Manoá estava dizendo ali? Eu reconheço que é uma bênção do Senhor e eu quero cuidar dessa bênção da melhor forma possível. Os filhos são herança do Senhor, né? E um dia nós vamos devolver essa herança ao Senhor. Então, que coisa linda ele se colocar e falar de como ele cuidaria daquele menino. Que assim sejamos nós também, né? Quando entreguemos as nossas heranças, que possamos agradar ao nosso Deus. E aqui também, queridos, a gente entende que se o amor, o envolvimento, a fé, todos esses sentimentos, entre outros, não forem parte de uma conversa, o que vamos ter são palavras vazias, são discussões. Se não houver entendimento, só haverá discussão, porque, como falamos, nós somos diferentes. E a nossa comunicação precisa disso, de cuidado, de termos esse cuidado. Manoá também, gente, mostra um grande amor por sua esposa, um grande respeito, um grande zelo. E na semana passada também nós lemos esse versículo que fica em Efésios 5, 25. Né? O Senhor orientou as mulheres que fossem submissas a seu marido, e orientou aos maridos que amassem a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E assim fez Manoá, demonstrando muito cuidado, respeito e amor para com a sua mulher, entendendo também da angústia que ela carregava, pelo fato dela ser estéril, pelo fato de não lhe conceder um descendente. Então, assim, o problema dela era muito grave e ele compreendeu e se colocou ao lado da sua mulher com muito amor, com muita compreensão. E aqui, queridos, também serve para nós e nossos filhos na nossa convivência familiar. Nós precisamos nos entender, nós precisamos nos compreender, nós precisamos nos amar. Né? Isso é muito importante. E aqui chama a atenção o fato seguinte: aquele era um problema muito sério pelo qual a mulher estava passando, a esterilidade. Mas às vezes nem é um problema tão grande, mas ainda assim a gente precisa se colocar no lugar do outro. Ontem o Rogerinho orava na casa dos nossos irmãos Cris e Marcelo, e eu me lembrei da lição que eu já estava estudando: empatia. É a capacidade de nos envolvermos emocionalmente com aquele problema que nos foi relatado. Às vezes, algum irmão chega para você com um problema que naquele momento é muito grande para ele, às vezes depois nem vai ser. E para você também não é, para você que está ouvindo, às vezes aquele problema não é tão grande, mas você precisa ter empatia e se colocar no lugar daquele que lhe relata a aflição. E assim ele fez, se colocou ao lado da sua esposa, com empatia, envolvendo, amando, respeitando a sua mulher e também toda aquela situação que ela lhe relatou acerca do anjo do Senhor. Queridos, e ainda com relação à comunicação, não apenas no seio familiar, mas em todo o nosso relacionamento, a lição ainda trazia algumas orientações acerca do uso inadequado da língua e sobre o dever de refreá-la. A nossa comunicação em geral, né, no seio da família, no nosso trabalho, na nossa igreja, nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua. E aí eu queria que nós abríssemos a Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos que ficam próximos. Primeiro fica em Provérbios 15, versículo 23. Provérbios 15, 23, que assim nos diz: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. A palavra, a seu tempo. Nós também temos que ter tempo para falar e tempo para se calar, como falamos também no texto de Eclesiastes. Essa semana mencionamos sobre esse texto. O outro capítulo é o 18 e o versículo 13. Eu confesso que esse versículo é um versículo que eu gostaria de ter todos os dias de frente à minha cama quando eu me levantasse. Porque a gente que é um pouquinho mais agitada, que fala um pouquinho demais, às vezes a gente passa vergonha.
E eu precisava me lembrar desse versículo todos os dias. E assim nos diz a palavra do Senhor: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Às vezes a gente não deixa nem a pessoa completar a frase e a gente já está interrompendo e falando, né? E a gente acaba passando vergonha. Muitas vezes nem seria aquilo que vai ser falado, que a gente pensou, porque a gente não deixou nem a frase ser completada. Então, eu gostaria de ter esse versículo todos os dias na minha cabeceira e relembrar dele todas as manhãs. O outro, querido, fica em Provérbios 21. Provérbios 21. Não é 21, não. 13 mesmo. 13. Não é, irmãos. Desconsiderem esse que eu devo ter anotado alguma coisa errada. Provérbios 25 agora, versículo 11, que diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O valor, mais uma vez, da palavra dita a seu tempo. Provérbios 26, versículo 22. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Às vezes não temos noção do alcance da palavra mal direcionada, né? E também, queridos, um texto que também é bastante conhecido nosso, que fica em Tiago 3. Tiago 3, versículos 2 a 10, mas nós vamos ler apenas o versículo 6, com relação ao uso inadequado da língua e o dever de refreá-la. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. É muito forte esse texto, né? E às vezes a gente esquece disso e a nossa língua, ela causa tão grandes mágoas. E pior, queridos, muitas vezes nós nem sabemos disso. Às vezes lançamos uma palavra, magoamos um irmão e nem sabemos, né? E a gente não tem nem oportunidade de corrigir. Então, a língua é um pequeno órgão, mas é tão perigoso que a gente tenha muito cuidado também com o uso inadequado da nossa língua. Então, queridos, já caminhando para o final, nós vamos fazer aqui algumas aplicações, depois nós vamos ler o último versículo de Tiago. Primeiro, a necessidade de compreender as pessoas e as suas posições. A minha sogra costuma dizer um ditado que eu gosto muito, que ela fala assim: a dor da gente não sai no jornal. Né? Às vezes a nossa dor é diferente do outro, né? Às vezes uma coisa que causa dor para um não causa para outro, nós somos diferentes, como falamos. Mas precisamos compreender também essas diferenças e ter atenção também com relação a não magoarmos o nosso irmão, o nosso filho, o nosso marido no contexto familiar, com uma palavra maldita também. Incentivar a comunicação no seio da família. Isso é muito importante. As pessoas se sentem valorizadas quando elas são efetivamente ouvidas. Nós precisamos, às vezes, parar para um tempo especial, para ouvir aquilo que o nosso filho, o nosso marido, e o nosso amigo, o nosso irmão precisa. É preciso ouvir, né, e ouvir com atenção. Guardar confidências, queridos, isso também é muito importante. Às vezes compartilhamos algo até no nosso lar e não gostaríamos que aquilo fosse compartilhado. O meu marido, por exemplo, ele fala uma coisa, quem tem intimidade vai saber, às vezes ele fala assim para mim, na frente da pessoa: eu posso falar isso? Mas eu não sei o que, sabe? Ele fala: eu posso falar aquilo? Eu falei: eu não sei, o que você está querendo falar? Mas muitas vezes pode ser uma coisa que eu não gostaria que fosse compartilhado ali, né? E esses dias também,
um dos meus filhos me chamou a atenção na minha casa, porque eu compartilhei algo com outra pessoa, e para mim era uma coisa muito simples, né? Não era nada demais do meu modo de ver, mas ele falou: mãe, eu não gostei que você compartilhou aquilo sem a minha permissão. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Às vezes, a minha dor eu não quero que seja compartilhada. Compartilho no seio da minha família, com o meu marido, com o meu filho, com o irmão, mas eu não quero que aquilo seja levado adiante. E precisamos ter esse cuidado também de compreender o momento correto. Às vezes não é o momento. E como casal, especialmente, nós precisamos ter essa noção, né, olha, talvez aqui não seja o momento adequado. E pode ser que até um outro não entenda o motivo. Mas depois, em casa, a gente vai conversar e aí vai compreender o porquê que aquele momento não era um momento de ser compartilhado. Nós precisamos aprender, eu preciso aprender isso muito a cada dia também. E para terminarmos, queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, pela última vez nessa noite, aqui na igreja, pelo menos, o livro de Tiago 1, versículo 19, esse versículo também eu deveria ter na cabeceira da minha cama colado, e que fala assim, Tiago 1, versículo 19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mais uma vez, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Normalmente, o que fazemos primeiro, queridos? A gente costuma se irar primeiro, depois a gente fala e depois a gente, às vezes, dá a oportunidade de alguém falar. A gente precisa seguir esses passos, né? Pensar, refletir naquilo que será dito. O que Tiago nos exorta aqui não é com relação a proibir toda e qualquer ira, não é isso, mas apenas temperamentos irrefletidos, impensados e descontrolados que muitas vezes vão produzir palavras ásperas e irrecuperáveis. Irrecuperáveis. Há um ditado que diz que palavras, né, são como folhas ao vento, que uma vez despreendidas do galho ou ecoadas, não há como voltar atrás. A palavra inadequada, queridos, pode causar um grande mal. O seu temperamento irrefletido, ele pode causar um grande mal, grandes mágoas. E muitas vezes, se o outro não se permitir, né, conceder o perdão, aquilo vai causar ainda problema por muito tempo, né? Então, que nós sejamos sempre assim como diz a palavra de Tiago, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Né? E que Deus tenha misericórdia de nós e que abençoe o nosso relacionamento familiar, que não é perfeito porque envolve pessoas imperfeitas, mas que o nosso relacionamento familiar seja melhor a cada dia. Amém? Nós vamos orar e depois, se o nosso pastor quiser falar alguma coisa, ou se os irmãos quiserem perguntar, para a gente encerrar o nosso culto. Senhor, mais uma vez, queremos agradecer por essa noite, Pai. Obrigada pela Tua palavra, obrigada, Deus, pelas orações que aqui foram feitas, pelos louvores que lhe foram entoados. Obrigada, Deus, por aprendermos um pouquinho mais da Tua porção. Ó Deus, e que o Senhor nos dê discernimento, Senhor, sabedoria, amor, gratidão, fé, ó Deus, e que a cada dia estejamos diante do Senhor, como família, ó Pai, entregando ao Senhor as nossas alegrias, os nossos pedidos, as nossas angústias, Deus. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Obrigada por essa noite e obrigada, Deus, pela Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.